Bem, instrutor Marcos, estou passando aqui para a gente poder passar as orientações sobre a realização do trabalho. É muito importante que você preste atenção para que fique mais fácil de você poder realizar a atividade, tá? Temos aí duas competências que vão ser avaliadas, tá? Que é preparar anúncios, solicitações em consultoria de RH e divulgação interna para captação de candidatos interno e externo. E colaborar na montagem e divulgação do perfil das vagas e do processo seletivo, levantando os custos de inserção de anúncio, divulgando editais e anúncios de recrutamento em canais virtuais. Então, você vai estar trabalhando com essa parte aí. O trabalho é individual, tá? Vamos lá, vamos explicando como é que vai ser o trabalho. Temos estudo de caso aqui, né? Estudo de caso da JJ Fernandes Limitada. A empresa, através do seu diretor, o seu José Fernandes, convidou alguns integrantes da gerência para conversar sobre o processo seletivo, onde deverão cumprir algumas etapas, tá? Primeiro nós teremos 8 vagas, tá certo? Nós temos aqui que vai ser contratado, né? Gerente financeiro, analista de recursos humanos, contador, supervisor de vendas, coordenador de vendas, assistente de recursos humanos, assistente de marketing e assistente administrativo. Então, teremos aí 8 funções para você poder estar trabalhando. Você vai escolher uma dessas, tá? Vamos lá. A segunda etapa, você vai escolher primeiro lá uma função, tá? A segunda etapa, você vai escolher um tipo de anúncio que você vai criar, tá? E que seria anúncio no Facebook, no caso das redes sociais, né? Na faculdade Senac, tá? Revista da área de atuação, como o caso aí do CRA, que é do Conselho Regional de Administração, que você vai estar colocando anúncio lá, né? Oferecendo a sua vaga. Nós temos aí também o modelo de entrevistas que deverão ser usadas, tá? Então vai ser usado o modelo de técnica, por competência e em grupo, tá? Então nós vamos estar explicando um pouquinho mais à frente como é que vai ser esse processo. Temos aí os tipos de exemplo, né? Nós temos no caso da entrevista técnica, tá? Como o próprio nome diz, né? Essa entrevista foca em testar se o candidato possui os conhecimentos técnicos necessários para a vaga em questão, tá? Nesse caso, a conversa é normalmente conduzida por um funcionário do mesmo nível ou superior ao profissional que será contratado. Também é comum que o candidato tenha que fazer alguma prova prática relacionada ao seu trabalho para complementar a análise do entrevistador. Então você vai estar, você escolhendo a entrevista técnica, obviamente você vai de alguma forma estar passando essas orientações aí, tá legal? Nós temos aqui também a entrevista comportamental, tá? Que é baseada em competências, tá? Atualmente um dos tipos de entrevista mais comum nos processos seletivos, tá? O seu objetivo é avaliar se a personalidade e as habilidades do candidato estão de acordo com a posição e a cultura da empresa. Além disso, a empresa também quer verificar se você, né, se o candidato de fato tem a experiência que comprova, né, e vai conseguir lidar com os requerimentos da função. Então, a importância de como que você vai agir aí, tá? E nós temos a entrevista em grupo. Essa entrevista tem como objetivo avaliar vários candidatos de uma só vez e muito comum em processo seletivo para vagas de estágio, de trainee em grandes empresas. Os recrutadores normalmente utilizam dinâmicas e jogos para fazer os candidatos, né, interagirem entre si e analisar o seu comportamento, trabalhando em grupo, buscando identificar pessoas que se sobressaem. Então você vai de alguma forma estar verificando como é que pode ser feito isso, tá certo? Agora é importante, pessoal, só pode escolher uma função. Então, significando que se um candidato lá, um de vocês escolheu a vaga 1, por exemplo, não poderá ter outra pessoa escolhendo a mesma vaga, tá? Nós vamos estar colocando no nosso grupo de WhatsApp lá o que você escolheu. E uma outra coisa, também dentro daquela função, você tem que escolher o anúncio e a entrevista. Então, todos os 3 passos ali, né, que tem internamente, né, que é as redes sociais, no caso de faculdades, né,
ou até em revistas especializadas, ou em outro meio, você vai dizer qual é, tá certo? E não pode exceder 2 por aluno. Então significa que se 2 pessoas escolheram o Facebook, por exemplo, não pode ter um terceiro que vai escolher o Facebook também, tá? Não pode, tem que ser alguém, né, uma outra função ali também, tá certo? Para evitar a repetição aí, tá? Nós temos o desafio, agora vai começar o nosso desafio que nós vamos fazer, tá? Você como aluno, você vai representar 3 papéis aí distintos, tá? No primeiro momento, você vai representar sendo um assistente de recurso humano, é quando você, de alguma forma, estará providenciando, né, a forma de anúncio que você vai fazer da a vaga que você escolheu, né, teoricamente, tá? O tipo de entrevista que vai seguir direitinho. Então, eu dei um exemplo aqui. Função, cabeleireiro. Você vai anunciar, né, no Senac, na instituição Senac, e vai colocar lá, né, que precisa de cabeleireiro e tal, beleza, tranquilo. E o tipo de entrevista que você vai usar é técnica, tá? Então você vai buscar saber se aquele profissional realmente está preparado para exercer essa função aí, tá legal? A segunda parte, você agora vai ser candidato, tá? Então a primeira parte, você foi assistente de recursos humanos da empresa. A segunda parte, você vai ser candidato. E você vai preparar um vídeo com tempo mínimo de 45 segundos, tá? Onde você deve representar, como por exemplo, na vaga citada do cabeleireiro, né? Então você vai falar como se estivesse sendo entrevistado da forma técnica, tá? Nessa função aqui direitinho, então você vai estar representando isso aí. Então no mínimo é 45 segundos, porém esses 45 segundos passa muito rápido, então procure botar as informações tudo certinho. Esses dados você deve colocar logo no início do vídeo, né, que é o nome, seu nome, tá? Qual a função que você vai desempenhar. Então é muito importante que você faça isso. Então a primeira parte nós já vimos que você é um assistente de recurso humano que trabalha na empresa JJ Fernandes, tá? A segunda parte você vai estar representando como candidato, tá certo? E o vídeo vai ser, nesse caso, um vídeo caseiro, tá? Você vai mandar uma cópia para o meu WhatsApp, tá? E vai colocar na plataforma direitinho lá, tá certo? E é imprescindível que você, tá? E indispensável que tenha pelo menos aí, né, esses 45 segundos com essas explicações, tá? Então para você poder explicar direitinho. Não quer dizer que está limitado a 45 segundos, mas você precisa pelo menos aí fazer essa parte aí, tá legal? E o terceiro ponto é você como entrevistador. Então no final do processo, você vai avaliar a performance do candidato, tá? Então você, no mínimo, com 5 linhas, vai fazer um relatório, tá certo? Explicando como é que foi o processo seletivo direitinho, tá? Como é que esse candidato foi localizado, né? Por exemplo, ele foi localizado aí pela instituição Senac, tá? Que tipo de entrevista esse candidato foi avaliado? Você já falou no início lá, mas qual é o tipo de entrevista, tá? Como é que foi a participação, né, a sua participação no processo, quer dizer, o candidato, como é que participou do processo, ele interagiu, não, ou como é que foi, tá? Você contrataria o candidato? Por quê? Qual a justificativa? Então esse relatório é imprescindível porque vai estar fechando esse vídeo que você fez aí. Então se porventura você sem querer falhou em alguma coisa no vídeo, você poderá de alguma forma aqui descrever isso aqui, tá legal? Conto com vocês, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, tá certo? Um abração para vocês, tudo de bom.